Fala aí, como é que tá? Polêmico para alguns e hilário para os outros, todo mundo, mais a sua mãe, seu cachorro, seu papagaio, tem alguma opinião sobre o filme 300 de Esparta. Dirigido por Zack Snyder e adaptado da HQ de Frank Miller, 300 é um filme de ficção histórica sobre um episódio famoso da história grega. Notavelmente, é um filme famoso de um gênero que não é exatamente aquilo que todos assistem, né? Que é filme sobre história. Triste. Mas 300 é diferente. 300 é um filme que todo mundo já ouviu falar. Ou, pelo menos, já assistiu a essa cena, né? Isso é loucura! Isso é Esparta! Claro que, se os filmes históricos não são muito famosos, é por um motivo. A maioria das pessoas não se importa muito com história. Que tristeza, realmente. Só que eu estou aqui para te convidar a ver a história por um outro lado. Não uma história chata que você aprende ou aprendeu dentro da sala de aula, mas uma espécie de conversa ilustrada, só entre eu e vocês, enquanto nós exploramos o que 300 de Esparta acertou e errou sobre a história grega real. Tá curioso para saber o que aconteceu de verdade? Então bem-vindos ao Historiadora Reality. E aí, eu sou a Onça Nerd, seja bem-vindo para mais um vídeo. Para começar, vamos explicar em primeiro lugar o que é o evento retratado no filme. Vamos contextualizar, para ser chique. Em termos simples, o filme é uma representação da Batalha das Termópilas, uma batalha dentro do contexto maior das Guerras Médicas. Guerras Médicas é um nome histórico dado a uma série de conflitos do século V a.C. entre as civilizações antigas da Grécia, de um lado, e do Império Persa Aquemenida, ou atual Irã, do outro lado. Então, as Guerras Médicas são um contexto geral, e a Batalha de Termópilas e outras batalhas menores no filme são eventos menores dentro dessa guerra. Fácil de entender, né? E essa batalha retrata uma ocasião em que 300 soldados de Esparta, uma das cidades-estado da Grécia, lutam contra 1000 vezes esse número em soldados persas. Um grande exemplo de coragem, ou de burrice, depende do seu ponto de vista, é a cidade de Esparta, uma cidade famosa por seu poderio militar. Mas e aí, foi realmente assim que aconteceu? Esparta era tão foda assim? Ok, vamos por partes. O filme começa apresentando a história de Leônidas, rei de Esparta, um homem criado desde pequeno como soldado. Segundo o filme, ele, assim como todos os meninos espartanos, foi examinado como um bebê. E se fosse descoberto que ele tem algum tipo de doença ou deformação, ele seria morto. Tá, vamos lá. Essa cena é meio que um misto de verdade e ficção. Que todos os meninos eram examinados e testados quando nasciam é verdade, mas eles não necessariamente eram mortos. Se eles fossem saudáveis o suficiente para realizar outros tipos de trabalhos físicos, eles poderiam ser criados como servos ou escravos. Depois é apresentado o treinamento, entre aspas, né, dos espartanos, na forma da caça ao lobo. Enquanto que caçar não era inédito no treinamento, é improvável que Leônidas, que é o futuro rei de Esparta, fosse fazer isso. Porque ele é, tipo, o futuro rei, né? Ia dar errado mandar o futuro rei pra um lugar onde ele poderia morrer, porque senão a cidade ia ficar sem herdeiro pra reinar. Além disso, mesmo entre os outros meninos que saíam pra caçar, eles nunca iam sozinhos. Eles sempre caçavam em grupo, pra aprender a trabalhar em equipe, como no campo de batalha mesmo. E tudo que eles caçavam tinha que ser dividido entre todo mundo. Mas tá, daí o filme avança direto pra quando ele é um rei, na época em que as guerras médicas já estão se aproximando, e Leônidas, que agora já é rei, tem que decidir sobre o que fazer. A primeira interação entre os dois povos é quando um mensageiro é enviado para Esparta para exigir uma oferenda de terra e água para indicar que eles se rendem ao imperador persa. Leônidas fala que é tudo besteira e que se ele quer terra e água, que ele encontre lá no fundo do poço. E daí acontece aquela cena que todo mundo já conhece, né? Isso é Esparta! E a pergunta que eu aposto que você quer saber é: isso aí aconteceu ou não? E a resposta para isso é: bufem os tambores. Aconteceu, mas não no contexto que o filme mostra. Então é meio tipo sim e não. Segundo Heródoto relata, isso realmente aconteceu, mas não na época do imperador Xerxes, o imperador persa que o filme mostra, mas anos antes, quando o imperador ainda era Dário, pai de Xerxes, ou seja, aconteceu muitos anos antes da Batalha de Termópilas. Ao contrário do que é mostrado no filme, a cidade de Esparta não aprovou a atitude do rei que fez isso, porque tratar os convidados com educação era uma coisa muito importante na Grécia Antiga. Então fazer uma coisa dessa era tipo pecado mortal. Então matar o mensageiro pacífico não foi bem aceito na cidade, tanto que os espartanos mandaram de volta soldados gregos para os persas matarem como compensação, mas os persas não aceitaram. Então foi um contexto na repercussão muito diferente do que foi mostrado aqui, que esse incidente aconteceu. Obviamente os persas não aceitam bem a morte de um mensageiro, né? Quem é que aceitaria, afinal de contas? E eles
eles ameaçam invadir Esparta. Leônidas discute sobre o assunto com os Éforos, que o filme retrata como vários homens pervertidos que moram nas altas montanhas interpretam as palavras do oráculo, uma mulher que prevê o futuro. Nessa parte, o filme confunde dois grupos diferentes de pessoas. Os Éforos, como são chamados no filme, eram homens respeitados que trabalhavam como magistrados de Esparta. Basicamente, eles eram como políticos, mas que também serviam aqui como conselheiros para o rei consultar. Então, eles tinham funções políticas, não religiosas. Tinha funções religiosas, eram as Pítias, ou as videntes, ou seja, as mulheres que previam o futuro, que às vezes eram auxiliadas por outros sacerdotes para interpretar as previsões, mas que não tinham, obviamente, esse tipo de relação com elas. No geral, o filme meio que mistura os Éforos com as Pítias, que eram dois grupos diferentes com funções diferentes. Então Leônidas é mostrado perguntando ao oráculo se eles deveriam ou não lutar contra os persas, ao que os Éforos respondem que deveriam tomar nenhuma atitude até o fim da Carneia, um festival que acontecia em algumas cidades da Grécia e que celebrava o deus grego Apolo. Isso é uma inversão do que aconteceu na vida real. Os Éforos de Esparta foram a favor de enfrentar os persas, enquanto as Pítias, que eu acabei de explicar a diferença entre um e o outro, as Pítias foram quem disseram para esperar até o fim da Carneia. E a Pítia nunca disse isso para o rei de Esparta, já que Delfos, onde o oráculo ficava muito longe de Esparta. A Pítia realmente disse isso para Temístocles, que era um general da cidade de Atenas, a cidade rival de Esparta. Foi esse Temístocles de Atenas que estava ansioso em enfrentar os persas e perguntou para o oráculo se eles deveriam lutar contra os persas. Então, sem surpresa nenhuma, Leônidas resolve cagar e andar para as ordens dos velhos pervertidos e sai com 300 soldados para enfrentar os persas nos portões da cidade de Termópolis, o que, apesar de ser todo apelo do filme, é apenas parcialmente verdadeiro. É verdade que Leônidas marchou com 300 soldados contra milhares de persas, mas não foram só eles que lutaram nessa batalha. Foram 300 de Esparta, mas além dos 300 soldados de Esparta, tiveram muitos soldados de outros lugares que decidiram lutar junto com Esparta, como as cidades de Micenas, Coríntios e a própria Termópilas. Segundo Heródoto, que narra o conflito em seu livro Histórias, haveriam cerca de 4.000 gregos contra os persas, uma diferença de número que ainda é grande, mas não tão grande quanto a maioria das pessoas pensa. Então, finalmente, conseguimos conhecer o grande vilão, entre aspas, do filme, que é o líder do exército inimigo. O imperador persa Aquemenida. Xerxes I é meio complicado de analisar quando você pensa no filme do ponto de vista histórico, porque Xerxes do filme versus o imperador da vida real são praticamente duas pessoas diferentes que por acaso têm nomes e posições iguais. Para começar, a aparência do imperador não tem nada a ver com a realidade. Ele usava cabelo e barbas compridos e roupas reais ornamentadas. Ele nunca usou piercings nem cordões de ouro e aparecer com o corpo todo raspado e quase nu seria considerado ofensivo na Pérsia. Se você comparar as duas imagens, dá pra ver como a representação do filme não tem nada a ver com as fontes da época. Além disso, Xerxes provavelmente nunca pediu para ser adorado como um deus por aqueles que ele governava, visto que ele próprio tinha uma religião pessoal que ele acreditava, o zoroastrismo, que venerava um deus chamado Ahura Mazda, que era a religião mais popular na Pérsia daquele tempo. Era a mais popular, mas, à medida que os persas cresciam e anexavam mais regiões do mundo, pessoas de outros lugares e outras religiões passaram a fazer parte do Império Persa. Então devia ter muito mais religiões que as minorias da Pérsia acreditavam. Inclusive, deveriam ter muitos judeus mais ou menos nessa época, já que a Pérsia tinha conquistado a Babilônia, que naquela época tinha capturado os hebreus. Pelo menos segundo a Bíblia, né? Mas voltando ao ponto, foi só um parêntese, o Império Aquemenida não era lá uma coisa de se dizer, ai minha nossa, como eles eram tolerantes com a religião dos outros, né? Mas os que moravam lá, pelo menos poderiam ter a religião que eles quisessem. Então, o Xerxes da vida real não faria uma coisa como exigir ser adorado como um deus, já que isso seria visto como ofensivo pelos súditos dele que seguiam outra religião. Por outro lado, uma coisa que o filme acertou incrivelmente sobre os persas foi que eles usavam elefantes para tentar lutar contra os exércitos inimigos. Pois é, por incrível que pareça, isso de todas as coisas é verdade. Apesar dele provavelmente não terem usado elefantes nessa batalha específica, eles ainda usavam em outras. Mas a realidade às vezes é mais estranha que a ficção, né não? O que é mais fácil de acreditar? Que o imperador dos persas aparecia usando piercings na Grécia Antiga ou alguém cavalgando elefantes no meio de uma guerra? Mas se existiam elefantes nessa guerra, quem não deu as caras por ele mesmo foi o próprio Xerxes I, já que ele estava atrás dos seus milhares de soldados na guerra, protegido de toda a ação do campo de batalha, e portanto ele nunca chegou a lutar contra ninguém de Esparta, muito menos o próprio rei Leônidas. Na verdade, não há nem provas de que os dois reis sequer chegaram a se conhecer, porque toda a comunicação entre os governantes foi feita por meio de cartas mandadas por mensageiros. Por falar nas guerras em si, e isso que eu acho que não é surpresa pra ninguém, ou pelo menos não deveria, né? Os espartanos não iam pra guerra só de capa e cueca de couro. Eles
usavam armaduras que cobriam o peito e o tronco, e às vezes as pernas ou os braços. E claro, usavam sempre os capacetes, mas sério, a quantidade de gente que às vezes eu vejo acreditando nisso é hilário demais. Outro personagem importante do filme que foi muito modificado, além dos Changes, foi o Ephialtes, que, se você não se lembra pelo nome, é aquele corcunda que geral ama zoar. O personagem no filme é um homem deficiente e deformado que quer ser um guerreiro de Esparta, mas depois que é rejeitado por Leônidas, corre para o time adversário e vende os espartanos para os persas. O Ephialtes do filme é uma versão altamente fictícia de um homem real chamado Ephialtes de Traque. Segundo Heródoto, ele realmente foi um vira-casaca dos gregos, mas não pelos motivos mostrados aqui. Ao contrário da versão fictícia, ele não era, e aparentemente nunca quis ser, um soldado. Ele trabalhava no campo e traía os gregos por dinheiro que ele achava que ia receber dos persas. Contentando de guiar os persas para os portões das Termópilas por um caminho secreto onde as tropas de Esparta nunca o achariam, Ephialtes esperava receber recompensas dos persas, o que nunca aconteceu. Então, depois que os persas deixaram a Grécia, Ephialtes não teve escolha senão fugir para a região da Tessália, já que ele sabia que seria caçado por ser um traidor. Ok, falamos sobre muitas inconsistências até agora, tipo... Vocês acham que eu só vou falar das coisas imprecisas do filme? Claro que não, aqui eu faço serviço beta, né? Vou falar das coisas que o filme acertou também. Apesar de todas as coisas que foram apagadas ou alteradas da cultura espartana, existem alguns detalhes legais que o filme mostra. Em primeiro lugar, quando Leônidas encontra os atenienses antes da batalha começar, Leônidas fala que ele trouxe mais soldados do que os atenienses, porque os soldados de Esparta são soldados profissionais, enquanto Atenas só pegou trabalhadores comuns e os mandou para a guerra. Espartanos, qual é a sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você. E isso, por incrível que pareça, é uma explicação mais ou menos certa da cultura de Esparta e Atenas. Enquanto Atenas, como todas as regiões da Grécia, tinha o seu próprio exército treinado, na cidade de Atenas era muito mais comum o trabalho civil entre os cidadãos. Então o exército de Atenas era menor e não tão bom como o de Esparta. Esparta, por outro lado, era uma cidade completamente dedicada ao serviço militar, ao ponto de que cada homem livre de toda Esparta era um soldado de profissão, literalmente, todos eles. Os únicos homens que ficavam nas cidades eram aqueles que não poderiam ir para a luta por um motivo ou por outro, como serem deficientes, por exemplo. E todos os serviços civis da cidade, aqueles que eram necessários para a cidade funcionar, ou seja, trabalhos rurais, ferreiros, artesãos, comerciantes, etc., qualquer outro trabalho, todos os outros serviços da cidade eram feitos pelos ilotas, que eram homens na base da pirâmide social de Esparta, que basicamente serviam como escravos dos espartanos. Sim, infelizmente, gente, na Grécia Antiga existia muita escravidão, uma prática horrível hoje em dia, que por incrível que pareça, existia de alguma forma ou de outra quase em todo lugar. Enfim, voltando depois desse breve parênteses, todos os cidadãos de Esparta eram soldados profissionais, então o exército deles, no geral, era maior e mais habilidoso que a maioria das outras cidades da Grécia, inclusive Atenas. Mas examinando o filme de um ponto de vista mais engraçado, você se lembra dessa cena? Pois esta noite jantaremos no inferno! Na verdade, muitas frases do filme parecem ter sido tiradas da história de Heródoto, assim como essa famosa cena. Aparentemente, essa frase foi realmente dita, só que na forma de hoje jantamos no Hades, em vez de inferno, já que era o Hades que fazia parte da religião do povo daquela época, né? E, em uma nota mais séria, também existe a citação final do filme, que realmente existe. Vai dizer aos espartanos, viajante, que aqui, pela lei de Esparta, nós recusamos. É a frase de um epitáfio na região das Termópilas, citada por Heródoto em seu livro e supostamente escrita pelo poeta grego Simônides de Celos, que escreveu em homenagem aos espartanos que caíam em batalha contra os persas. E ficamos por aqui por hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Esse é um vídeo meio diferente, deu um baita trabalhão, mas eu amo muito fazer. Espero que tenham se divertido. Eu sei que esse não é um assunto que agrada a todo mundo, mas eu tento deixar o mais legal possível e acessível pra todos. Me fala aí o que você achou nos comentários. Gostou? Achou legal? Aprendeu alguma coisa nova? Achou cansativo ou divertido? Eu adoraria saber. No mais, obrigada de coração por ter assistido até aqui. Se inscreva e ativa o sininho, dê o like, compartilhe para o meu canal ganhar mais exposição. E lembre-se sempre que o canal da Moça Nerd só depende de você. Sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã. E eu acho que eu te vejo na semana que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Moça Nerd desliga. Tchauzinho!